Tema quente, alerta de treta na área. Quem é que nunca ouviu a expressão a inteligência artificial vai roubar o seu emprego? Ou quem é que não ficou com medo disso? Ou mais ainda, os mais novos estão deixando de escolher a especialidade com medo de competir com esse rapazinho aqui. Tá? O vídeo de hoje a gente vai mostrar o impacto da inteligência artificial analisando radiografias de tórax em uma solução já disponível, né, para ser absorvida, chama ChestLink. Esse tema é um tema que não tem resposta certa nem resposta errada, mas que se você parar para pensar com calma, né, não tem muita coisa que você possa fazer a não ser entender como isso funciona para te ajudar a se posicionar de forma que você seja o menos impactado possível ou, eventualmente, até fazer o vento da inteligência artificial soprar a seu favor. Chega de conversa, bora para o que interessa. A gente vai discutir um pouquinho desse artigo aqui. Se você escanear esse QR Code, vai te levar para esse artigo. Esse é um artigo Open Access, então você pode ler. Se você quiser que a gente traga esse artigo para discutir o artigo mais a fundo, deixa aqui nos comentários que a gente faz uma discussão mais ampla, analisando os principais pontos de equívoco, tá, do artigo, discutindo o artigo de forma mais profunda. Eles pegaram o sistema de inteligência artificial para avaliar qual seria o impacto do sistema de inteligência artificial na prática clínica, ou seja, no dia a dia, no campo de batalha. Beleza? Como é que funcionava? Eles pegaram pacientes que vinham de casa, outpatient, pacientes internos e pacientes mais que vinham da emergência. Pegavam todos os perfis de pacientes e pacientes faziam radiografia de tórax e eram avaliados. Os pacientes eram avaliados pela inteligência artificial, avaliados por 2 médicos radiologistas e, se houvesse dúvida na análise desses 2, um terceiro dava opinião sobre isso. E o objetivo, o ideal é que não tivesse nem a seta, né, para a gente poder discutir as radiografias de forma mais efetiva. Paciente de 44 anos com dispneia, paciente jovem com dispneia. E aí você olha para a radiografia de tórax em PA, esse vídeo vai acabar sendo uma boa revisão de radiografia de tórax. Você tem lá aquele mnemônico ABCDE, que a gente fala direto dele no curso de radiografia de tórax, que é um mapa para você seguir, olhar as vias aéreas, né, analisar o B de pulmões e bordas, né, B de briefing e bordas, ou seja, olhar até as periferias, o C de circulação, então olhar o coração, mas também os vasos, D de diafragma, para ver se eles têm aqui o aspecto de convexidade apontando para cima, analisar os seios diafragmáticos aqui, os seios costofrênicos, para ver se tem algum componente líquido, se tem alguma lesão nessa região, e o E de esqueleto e todo o resto, né? Você vai olhar as estruturas ósseas e vai olhar o que está fora usualmente da sua análise, que é o abdômen, para ver aí se não passa um pneu peritônio dando bobeira aí, beleza? Olhando para essa radiografia de tórax, no dia a dia, na pilha, você não vai encontrar nada chamando muita atenção, né? Algum mais afoito aí vai dizer que tem uma opacidade pequenininha aqui, localizada no lobo médio, né? Porque está grudadinho aqui na parede direita do átrio direito, né? Na borda do átrio direito. Essa foi uma radiografia que foi interpretada como normal pelos 2 especialistas e também pela inteligência artificial. Então ela foi um falso negativo, né? Então o paciente tinha um achado e os 2 métodos, radiologista mais inteligência artificial, classificaram essa radiografia como negativa. Se a gente olhar, né, e for justo, né, ou tentar ser justo pelo menos, vai ver que essa alteração aqui ela realmente é muito discreta. A gente tem essa alteração demonstrada nessa tomo de tórax aqui, onde a gente vê de fato uma opacidade com aspecto consolidativo, tocando aqui a borda do ventrículo do átrio direito, configurando o que a gente chama de quê? Sinal da silhueta, né? Ou da perda da silhueta, para ser mais efetivo. Aí ele mostra que essa tomografia foi feita 5 horas depois dessa radiografia, então você vê essas alterações aqui nas porções mais pendentes dos lobos inferiores, caracterizadas por aqui tem vidro fosco,
aqui tem um pouquinho de consolidação, eventualmente aqui a gente já está fazendo um mínimo derrame pleural, não precisaria ter a outra janela aqui para a gente avaliar. Lembrando que a radiografia em PA não é a incidência mais sensível ao líquido do derrame pleural na radiografia de tórax, né? Que a gente vai encontrar primeiro líquido na incidência perfil, e o ultrassom pode ser uma ferramenta espetacular para você dar esse diagnóstico. Às vezes o paciente vem fazer ultrassom de abdômen e você já dá uma olhadinha ali para ver se tem líquido livre ali. Então, essa radiografia foi uma radiografia falso negativo. Todo mundo achou que estava normal, mas o paciente tinha essa área, o paciente tinha sintomas infecciosos, foi tratado como uma pneumonia inicial. Outros dois exemplos, né? Duas pacientes, sexo feminino, as mamas estão bem evidentes aqui, né? Não é para você dar o diagnóstico do sexo do paciente pela silhueta mamária, obviamente, né? Mas são coisas que te ajudam a identificar, principalmente se você está olhando para o paciente certo, né? Ou pelo menos para levantar você a dúvida e conferir se isso tudo está correto. Então, nessa paciente, o que a gente vê aqui é traqueia, está de boa, a convexidade está preservada, aqui você provavelmente tem o quê? Uma convexidade mais elevada, né, do diafragma, então você tem uma eventração diafragmática. Do lado esquerdo a gente tem uma alteração de aspecto linear, que na língula, lembrando que do lado direito do pulmão a gente tem 3 lobos, do lado esquerdo a gente tem 2, porque a língula está no lobo superior. Então tem uma atelectasia laminar na língula. Não é um achado crítico, né, mas é um achado discreto. Então, nesse caso aqui, a inteligência artificial passou batido e os colegas com X anos de experiência, faixa pretas, pegaram essa atelectasia laminar aqui. Agora mostrando que ela funciona também não só para as alterações pulmonares, né? Lembrando que a raio-x de tórax serve para tudo. Nessa radiografia tem uma costela cervical aqui. Então, lembrando que a costela cervical é uma variação anatômica, então a gente tem essa costela cervical, eventualmente isso pode dar dor, né? Então é válido você prestar atenção nesta região. Uma discussão que cabe aqui é a gente avaliar se esse paciente tem um pouquinho de aumento da área cardíaca, né? Vale a pena medir, né? No olho aqui parece que está perto de 50%, então ainda é interpretado como normal. Do lado de cá, você vê uma radiografia de tórax, onde você vê as marcas vasculares mais proeminentes nos lobos inferiores, do jeito que tem que ser, sem nenhuma outra alteração de consolidação ou derrame que justifique chamar o exame de significativamente alterado. Agora, para a gente terminar, mais 2 exemplos, onde aí é pecar pelo excesso, tá? Às vezes o paciente vem fazer o exame por causa de uma queixa torácica, né, pulmonar. O paciente está com tosse, está com dispneia, ninguém vai ficar descrevendo alteração degenerativa da coluna dorsal no paciente. Então aqui a gente tem os bicos de papagaio, né, os osteófitos marginais aqui, ó, na coluna dorsal, tanto aqui quanto aqui. Então você tem o corpo vertebral nessa região, entre um corpo e outro você tem aqui as alterações degenerativas, que naturalmente vão ser mais evidentes do lado direito, porque do lado esquerdo a gente tem a aorta ali para inibir essa formação. Alguém poderia discutir aqui se tem um discreto alongamento da aorta, né? A crosta da aorta vem para o lado de cá, mas uma coisa que chama atenção aqui é o que? A gente tem do lado de cá, né? A gente tem o que? A gente tem essa angulação que parece que há uma inversão, né? Quase como se tivesse um arco contrário, mas você consegue seguir a linha paraórtica esquerda aqui, ó, bem definida, mostrando que a aorta descendente de fato está do lado esquerdo. Então isso aqui é a angulação da aorta saindo do ventrículo esquerdo, ascendendo para cruzar lá para posterior e ter a aorta descendente nessa região. Então, o objetivo aqui era te mostrar achados discretos, que na maioria das vezes só vão descrever se tiver uma procura específica por alguma alteração degenerativa dessa coluna, né? Mas nesse caso, investigando alterações pulmonares, cardíacas, dificilmente alguém vai descrever no raio-x, então é interpretado como um exame dentro do normal para a faixa etária, por assim dizer. Aí, esses slides com tabela, eu sei que ninguém quer prestar atenção, mas lembra que eu te falei que o objetivo
do artigo era avaliar qual seria o impacto clínico da inteligência artificial, e isso de certa forma vem responder o seu medo, né? Será que a inteligência artificial vai roubar meu trampo? Ou se você for um empresário, assim, pô, será que eu consigo usar inteligência artificial para melhorar os resultados financeiros e dar mais perenidade, aumentar a margem da minha clínica, do meu hospital? Por quê? Porque radiografia de tórax é um exame que dá muita informação, dá trabalho para interpretar de forma bem feita, o volume é muito grande e o retorno que se tem financeiro em cima do exame é pequeno, porque o custo, né, o que é pago pelo exame é pouco e você tem que manter um técnico para fazer, você tem que pagar a máquina, pagar a manutenção da máquina, a luz. Então a margem nesse exame ela é uma margem mais reduzida. Então o volume é muito grande e acaba que o preço pago para o médico, o valor pago para o médico, não vou falar disso aqui, mas vocês que são radiologistas também sabem que muitas vezes é irrisório, a maioria das pessoas não querem nem interpretar mais e isso acaba fazendo com que acaba piorando para o paciente, que muitas vezes lá na emergência quem vai interpretar o exame de imagem dele é o médico não radiologista. E isso obriga o médico não radiologista a treinar a interpretação da radiografia de tórax. Então você que está se formando agora, está assistindo esse vídeo aí, meu amigo, a responsabilidade é sua. Ah, mas não tem médico radiologista. Você pediu o exame, você está com o paciente, a responsabilidade é sempre sua. Voltando para cá agora, para a gente fechar o raciocínio, ó, aqui a gente tem a análise de todas as radiografias, e aí deu mais de 1.500, ó, 1.500 para cada grupo, 1.529 aqui para a inteligência artificial. Nesse cenário, analisando todas e aqui analisando as radiografias com anormalidades críticas. Então, primeiro dado, sensibilidade de 99% quando analisou tudo. Então, analisando o bloco todo, pacientes que vêm de casa fazer exame, pacientes internados e pacientes da emergência, a inteligência artificial foi mais sensível, ela detectou mais alterações. Só que quando você olha para a curva de especificidade, ó, ela interpretou certo, ó, ela interpretou muito, mas a especificidade baixa. Então, os colegas radiologistas acharam menos coisas, mas o que eles acharam era mais relevante. Estou resumindo aqui a sensibilidade e especificidade desta forma, tá? Então, quando você olha para o valor preditivo negativo, ele é mais alto na inteligência artificial. E o que quer dizer o valor preditivo negativo? Quando eu digo que é negativo, normal nesse caso, é a chance de eu acertar quando eu digo isso. Então a inteligência artificial, quando olhou todo o grupo de radiografias, acertou em 92% quando ela disse que o exame era normal. Agora, olha só, quando você olha para o grupo de pacientes com doença crítica, então era imprescindível que você desse o diagnóstico. Então a gente está falando de pneumonia, de nódulo pulmonar, massa pulmonar, derrame pleural, fibrose pulmonar, achados críticos. Quando você está falando desse grupo específico de pacientes, a inteligência artificial teve uma sensibilidade altíssima, praticamente 100%, 99,8%. Isso se traduziu em quê? Um valor preditivo negativo elevadíssimo, de 99,1%. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nesse grupo de pacientes, pacientes com achados críticos, e a inteligência artificial diz que é normal, ele é normal mesmo. Então, como é que isso funcionaria na prática, né? Como é que a gente traçaria um fluxo? A inteligência artificial vai rolar o grupo, vai analisar o grupo que é normal, libera. O que é alterado vai para o médico radiologista fazer a leitura. E isso vai reduzir, a estimativa é que isso reduz o quê? 8% dos exames. Pacientes com anormalidades críticas que foram interpretados como negativos pela inteligência artificial. Então, nesse grupo de pacientes, quando ela disser que é normal mesmo, 8% dos exames. Então, a inteligência artificial estaria abocanhando 8% dos exames sem a mão humana já. Então, a gente já ficaria aí com 92%. Se você pensar
que isso pode ser aplicado às tomografias de crânio que são feitas na emergência, às ressonâncias de crânio que são feitas na emergência, você vai ver que é um número significativo de exames que vai ficar invariavelmente na mão da inteligência artificial, seja para você fazer uma revisão ou não. Considerando que esses algoritmos ainda vão aprender muito ao longo do tempo, é possível que esses números evoluam. Agora, aproveita aí, diz o que você acha. Você acha que de fato a inteligência artificial ela vai ser uma ferramenta que vai trabalhar junto com o radiologista, ou que ela vai ser uma ferramenta que vai roubar o trampo do radiologista e que o radiologista no futuro vai ser um cara que vai ficar colocado de lado? Ou você acha que é um meio termo e que o radiologista que está no ostracismo, que não traz informação adequada, que não discute os casos, que não gera valor para quem solicitou o exame, esse cara está em maior risco do que o radiologista que se faz importante dentro do serviço, que faz tomografia, que faz ressonância, quando precisa ele interpreta todos os achados, junta isso tudo e entrega um resultado final para o médico solicitante. Deixa aí nos comentários para a gente manter aquela discussão sempre no nível do respeito. O objetivo não é ninguém ter a resposta final, mas a gente poder aprender junto e se posicionar melhor para os desafios que vêm mais à frente. Se você quer que a gente faça uma discussão daquele artigo específico, deixa aí nos comentários que assim que puder a gente coloca ele de forma mais destrinchada, que a gente faz uma revisão dos achados radiológicos e faz uma análise mais profunda de como que o artigo foi desenhado.